paixão pela rádio vem desde menino. Conta com mais de 30 anos ao serviço de rádio nos Açores e agora é uma das vozes da WGFD em New Bedford. Vamos conhecer melhor e ouvir Carlos Félix. A rádio foi e continua sendo a sua grande e verdadeira paixão. Desde muito novo envolveu-se nas lides radiofónicas, incentivado pelo pai e por amigos na sua Ilha Graciosa, numa altura em que predominavam a Rádio Clube de Angra na Terceira, Asas do Atlântico em Santa Maria e a emissora regional dos Açores em São Miguel. Nas brincadeiras de sonho da sua infância, imaginava-se locutor de uma rádio. O tal bichinho da rádio nasceu com ele. Carlos Silva apresenta um percurso notável e hoje é locutor e produtor radiofónico da maior estação de língua portuguesa dos Estados Unidos, a WGFD, em New Bedford. Dou os primeiros passos na rádio quando tinha 12 anos. Mas antes disso, o bichinho da rádio já começou a surgir. Durante os anos 80, eu vivia na Ilha Graciosa, porque a minha infância e a minha adolescência foi passada na Graciosa. Não havia muitas rádios que se conseguissem ouvir. Havia as rádios AM, o Clube Asas do Atlântico, o Rádio Clube de Angra e a RDP Açores, o antigo emissor regional. Era o que nós ouvíamos nos anos 80. E eu, naquela altura, já ouvia muito rádio e depois fui crescendo e de vez em quando fazia umas brincadeiras, fazia de conta que eu era locutor e por aí fora. E depois, no final dos anos 80, dá-se aquela grande explosão de rádios pirata, chamadas rádios pirata em Portugal, porque eram rádios que não tinham licença nem autorização para transmitir e essas rádios, portanto, começam a surgir ali por volta de 87 e depois o governo português abre um concurso e atribui as licenças a essas rádios e elas licenciam-se em 89. O seu pai, sabendo da paixão do filho pela rádio, incentiva-o a fazer uma experiência na Rádio Graciosa. Foi o início do seu percurso como radialista. E eu entro para a rádio em 1990. Os meus primeiros passos na rádio são dados em 1990, foi mais ou menos há 28 anos. E surge de uma conversa do meu pai com um conhecido dele que fazia parte do grupo de pessoas que estava desde o início na Rádio Graciosa. A Rádio Graciosa também tem o seu alvará, a sua licença em 89. Um ano depois, e em conversa com esse amigo, ele diz: o meu filho gosta muito de rádio, está sempre lá a mexer nos rádios e não sei o quê. Ele disse: olha, apareça por lá. E assim foi. Em março de 1990 que eu vou até a Rádio Graciosa para experimentar, para ver como é que aquilo funcionava. Recorda os primeiros tempos nesta atividade na sua ilha natal? Numa altura em que a rádio era efetivamente dos poucos meios de comunicação fundamental para manter a população local informada sobre o que se passava no arquipélago, no país e no mundo. Quando cheguei à Rádio Graciosa, em março de 1990, havia um programa que era feito aos domingos. O programa começava às 11 da manhã e acabava às 6 da tarde. Era feito por duas pessoas que se chamavam Hélder Medina e Aristides Silva. Infelizmente os dois já faleceram há bem pouco tempo. E então, eu chego lá porque eles precisavam de alguém que os ajudasse com todo o programa, na produção do programa. O programa tinha muita coisa, tinha discos expeditos, tinha reportagens do exterior, tinha relatos de futebol, tinha passatempos. Era um programa muito, muito, muito completo naquela altura. A sua polivalência enriqueceu e valorizou-o como uma excelente profissional que hoje é. Essa parte é que nos dá a base, porque quando vamos para um sítio e temos que fazer tudo, aí ganhamos uma experiência muito mais abrangente, não é? E depois o Aristides era uma pessoa que deixou-me muitos conselhos e ensinou-me muitas coisas. Muito da base que eu tenho hoje vem desses conselhos e dessas coisas, desses ensinamentos. Portanto, quando nós temos que fazer várias coisas ao fim dos anos e algumas delas deixamos de as fazer, nós damos mais valor e sabemos como é que elas são feitas. Portanto, e aí temos uma abrangência melhor do mundo da rádio, porque é transversal, não é?
Durante alguns anos permaneceu na Rádio Graciosa, continuando depois na escola e colaborando em muitas outras rádios do arquipélago, do país e até mesmo das comunidades açorianas da Califórnia. Durante esses anos em que estou na Rádio Graciosa, vou mantendo contacto com outras rádios. Começo a fazer algumas reportagens para a Rádio Renascença, para a Antena 1, porque sempre que havia alguma coisa não havia correspondentes e lá de vez em quando me pediam para fazer essas coisas. Com mais frequência então havia um intercâmbio maior com rádios na Califórnia, porque havia muitos graciosenses e terceirenses na Califórnia, então fazia muitos contactos para a QLBS, a QSQQ, a QAGS, fazia muita reportagens, entre aspas, para essas rádios. E depois mantive contacto também, pois surgem, numa altura em que já há também as rádios, já havia a Horizonte, na Terceira e em São Miguel. Portanto, mantenho contacto com toda essa gente durante algum tempo. Depois, em 97, é na altura em que recebo um convite para sair da Graciosa e ir para a Rádio Horizonte. Esse convite é-me feito pelo Paulo Pacheco, que na altura era diretor-geral da Rádio Horizonte. A Rádio Horizonte era um grupo com 4 rádios, 2 em São Miguel e 2 na Terceira. E o convite é-me feito para eu ir para a Terceira. E depois acabei por ir e fiquei na Terceira. Portanto, nunca trabalhei na Rádio Horizonte em São Miguel, foi sempre na Terceira. Mas nós tínhamos um centro de produção na Terceira em que produzíamos para as 4 rádios. Ou seja, a voz podia sair em São Miguel, mas foi sempre na Terceira. E mantive-me lá durante 16 anos. WJFD, desde 1975. 24 horas por dia em português. Até que, em 2012, recebe um convite para trabalhar na maior rádio de língua portuguesa dos Estados Unidos, a WJFD, em New Bedford. Esse convite é-me feito nessa altura, no fim de 2012, início de 2013, e isso dá-nos... E com isto só queria dizer que portanto, há um certo orgulho enquanto vemos que o nosso trabalho é reconhecido, porque se não gostassem do nosso trabalho, não convidavam, não havia convites, não é? Portanto, isso acontece precisamente por isso, porque nós tentamos esforçar-nos para que as coisas sejam bem feitas, pelo menos foi assim. Apesar de algumas diferenças no aspecto de leis e regulamentos, salienta que a forma como foi recebido e apoiado foi fundamental para uma fácil adaptação aqui a New Bedford. A adaptação não foi muito difícil. Em termos profissionais, em termos de fazer rádio, há algumas diferenças no que diz respeito à legislação, portanto às leis. Neste caso do FCC aqui nos Estados Unidos, o correspondente em Portugal é a ERC. Na altura conhecia todas as regras e as leis da ERC em Portugal. Quando vim para cá, ou antes de vir para cá, já comecei a tentar perceber como é que eram as regras do FCC aqui nos Estados Unidos. E aí há algumas diferenças. Na forma de fazer rádio há diferenças. Há certas coisas que são mais fáceis cá, outras são mais difíceis, e lá e vice-versa. Portanto, em termos profissionais, foi fácil a integração. Foi facílima a integração, pela forma como fui recebido, pela forma como fui apoiado, pela forma como fui integrado. Não obstante ser polivalente nestas leads radiofónicas, a sua preferência vai para a produção. É verdade. Portanto, a minha área e a minha certificação é mesmo produção. Comecei com locução, durante muitos anos fiz locução e fui fazendo também produção ao longo dos anos. E essa produção também fui aperfeiçoando essa produção. Depois, aqui na rádio faço precisamente isso, portanto, faço a produção da rádio, faço também a locução da rádio, portanto, tudo o que diz respeito à edição de material, de áudio, por vezes até vídeo, mas edição de material áudio, é na sua grande maioria feito por mim aqui na rádio. Ao longo dos anos foi acompanhando a evolução tecnológica e reconhece que fazer rádio hoje é muito diferente em muitos aspectos do que quando deu os primeiros passos. De forma alguma, não. Nós no início, voltando ali ao início da Rádio Graciosa e àquele programa com Aristides, nós sonhávamos mesmo com
com tecnologia que não existia naquela altura, nem tínhamos os telemóveis. Havia uns telemóveis que ligávamos ao carro, eram umas caixas enormes, mas aquilo era uma dificuldade enorme para fazer alguma coisa. Portanto, nós não tínhamos material, nós não tínhamos, nem havia na altura a tecnologia que tão facilmente se consegue adquirir hoje. E também o grande avanço é com a internet. Não tem comparação possível. E isso é muito interessante observar ao longo dos anos, porque eu comecei com bobines, cassetes, giradiscos, CDs, depois passamos para os minidiscs já na Rádio Horizonte, depois passamos para a parte informatizada com os computadores também na Rádio Horizonte. E há sempre uma evolução, e essa evolução transforma também a rádio, mas também é importante não... essa parte informática e automática é bom que exista na rádio porque facilita e permite muito mais coisas, mas também é bom que a parte humana não desapareça daí. É bom que haja uma interação entre as duas coisas para que a rádio não se perca a essência da rádio, na minha opinião. Um dos grandes desafios das rádios e de outros órgãos de comunicação social na diáspora lusa é sem dúvida atrair a nova geração já aqui nascida. Um desafio que reconhece ser difícil, mas que vai sendo conseguido mercê de uma estratégia planeada em cativar essas novas audiências e apresentando uma programação atualizada e apoiada nas novas tecnologias. Sente-se bem onde está e salienta o apoio que teve de pessoas ao longo deste seu bem-sucedido percurso nas lides radiofónicas.